Quando você está na escola, todo professor vai chegar para você e vai dizer: se você estudar, você vai ter sucesso, você vai ter dinheiro, você vai ser rico, bem-sucedido e tal. Quando chega na faculdade é a mesma coisa, né? Ah, os melhores vão sempre ter mais chance e tal. Não é que está errado, mas não tem garantia de que isso realmente dê certo. Como eu já falei para vocês, tem profissionais que têm uma baita formação, né? Tem certificado, diploma em todo canto do mundo, porém, a gente sabe que na hora do retorno não tem muito, tá? E isso depende muito de estar aqui dentro. Então, vamos dar uma olhadinha no que tem de conteúdo importante aqui nessa aula, que é o seguinte, olha só, transição aqui. Você tem essa satisfação, sai da faculdade, sai de um curso de treinamento, e você imagina o quê, né? Vou ter uma mansão, viajar para onde eu quiser, conhecer o mundo inteiro, vou ter uma vida saudável, qualidade de vida, né? Vou ter a barriga sarada, vou viajar de novo aqui, vou ter uma vida a dois, um relacionamento perfeito, e começa a perceber que não é bem assim, tá? E o que é que está aqui no meio dessa história? O que está aqui no meio dessa história são os bloqueios, tá? Então, você já percebeu a essa altura da vida que existem alguns bloqueios que você gostaria de não ter, tá? E esses bloqueios, tá? Do direcionamento, eu diria bloqueio do direcionamento, não bloqueio mental em si, mas o bloqueio do teu próprio direcionamento, tá bom? Como é que vai funcionar isso? Da seguinte maneira. Pode ser que você tenha, número um, falta de autoconhecimento, que é extremamente prejudicial, tá? Porque em algumas situações você vai precisar se conhecer. Por exemplo, uma coisa muito simples, você recebe um convite profissional e se você se conhecesse, não teria aceito. Aí se arrepende, aí não tem como dizer, e aí não quer voltar atrás, e aí gera um prejuízo emocional, financeiro, enfim, tá? Segundo ponto são os reais, né, bloqueios emocionais que existem mesmo, tá? E todo mundo tem algum bloqueio emocional que é derivado da nossa vida, da nossa criação. Nossa criação não foi perfeita, né? Se você imaginar, quem foi aqui de vocês que leu aquele livro ou que viu o documentário sobre o príncipe Harry? Toda a família real britânica deve ser perfeita. É aí que a gente se engana. Ou se você assistiu, eu recomendo que assista também aquele seriado, né? The Crown é corvo, segundo a minha filha, ela me corrige, tá? Então, interferências e sabotadores. Pode ser que você nem saiba o que é isso, mas tem alguma coisa em você que, quando você está chegando num ponto, você volta. Tem alguma coisa dentro de você que impede que você tenha aquele livre trânsito para o sucesso. Então, pode ter certeza que aí tem interferências e sabotadores. Crenças disfuncionais. A gente vai estudar bastante sobre isso. Crenças, tá? Comportamento de defesa. Você vai aprender muito sobre isso também aqui dentro, tá? Baixa autoestima. Isso aqui impede que você consiga quase tudo na vida. É a sensação, aquela síndrome de que não sou merecedor, não mereço, não consigo, tá? Me vejo de uma maneira muito negativa. E aí, quando você tem a baixa autoestima e tem tudo isso aqui que eu falei, você vai para a falta de merecimento, tá? Quando você acha que não merece, você não tem. Porque a gente só tem aquilo que a gente merece verdadeiramente, mas não merece do universo. Ah, é porque eu sou uma pessoa boa, eu ajudo todo mundo e me dou mal. Não é isso, não é esse merecimento que eu estou falando, não. Tá? É o merecimento interno. Tem gente que faz uma compra para si e se sente mal porque gastou dinheiro com ela mesma. E ela trabalha todo dia. Isso é péssimo. Traumas. Todo mundo que se preza, né? Todo mundo que teve uma criação na vida tem seus traumas. Ok? E a gente vai trabalhar em cima de cada um desses pontinhos aqui. Mas eu quero começar a te falar, gente, sobre uma coisa extremamente importante, que é isso daqui. Nosso consciente e inconsciente. Você está pronto para saber que a maior parte da tua vida é dirigida pelo teu inconsciente? Deixa eu te explicar uma coisa. O cérebro da gente, ele não pode ficar pensando em tudo, em todas as decisões que a gente tem que tomar, o tempo inteiro. Então, algumas decisões, elas são automáticas. Por exemplo, qual foi o pé que você meteu primeiro no tênis hoje? Foi o esquerdo ou foi o direito? Por que lado da boca você começou a escovar seus dentes? Qual foi o caminho que você fez de casa para o trabalho ou vice-versa? Você nem lembra.
Não sabe, porque isso é um comportamento automatizado. Então, outras coisas acabam ficando também automatizadas. Tá? A maneira que a gente age, a maneira que a gente deixa que os outros falem com a gente. Uma série de fatores. Então, muito maior do que o que você pensa, aquilo que está aqui no teu consciente, é o teu inconsciente. Tá? Olha que interessante. Tá? A psicologia afirma aqui para a gente que 5% da nossa vida é uma vida consciente. Tá? Os nossos objetivos, os seus pensamentos, são da parte consciente. Você começa a pensar aqui em férias, em alguma coisa, bom, está dentro do consciente. Tá? Algumas reflexões que você faz, a tua força de vontade, né? Às vezes a tua força de vontade chega no inconsciente, ele não tem vontade de fazer força. E aí já gera um bloqueio interno. Você não tem vontade nenhuma de fazer força. Você não se sente motivado para aquilo, não entende por quê. Tá? Então tá aqui, ó. Apenas esse pequeno pedacinho aqui do iceberg está para o lado de fora, tá? Aqui, ó. Apenas esse pequeno pedacinho do iceberg está para o lado de fora. Enquanto que a maior parte da tua vida está aqui para o lado de dentro. Olha que interessante. Então, isso aqui, ó, é o que é a sua mente inconsciente. É 95% da tua vida. Tá ok? 95%. Então, lá ficam as memórias de longo prazo. Algumas que você lembra, algumas não. Tem coisas que você não lembra que viveu, mas estão lá te interrompendo. Às vezes, no processo terapêutico, no acompanhamento 1 a 1, a gente consegue ter acesso a isso. Tá bom? Fantasias que você tem, estão lá no inconsciente. Hábitos, né? Que é aquele que eu falei no começo. A gente vai formando hábitos para conseguir dar uma folga para a decisão do cérebro. As nossas emoções estão lá dentro. Padrões limitantes. Isso aqui a gente também chama, a psicologia também chama de crenças limitantes. Como eu falei, a gente vai entender muito mais sobre isso aqui ao longo do curso. As nossas fobias, né, os nossos medos. Você não sabe nem por que você tem tanto medo de altura. Às vezes você levou uma queda lá quando era criança e não lembra. Tá? Aracnofobia, que é muito comum. Às vezes você tem aquele medo implantado. Foi um filme que você viu, mas ficou aquele pânico. Tá? Eu me lembro da minha mãe que morre de medo de avião. E uma vez ela foi visitar o meu irmão, que ainda mora lá no Reino Unido. E a gente teve que, basicamente, colocar ela no avião sedada, para que ela fosse. Um medo irracional. Mas um medo grande, um medo de dar escândalo. Ela deu escândalo dentro do aeroporto. E você vai dizer, não, mas então é uma mulher que não sabe, né? Que tem pouco conhecimento. Uma mulher graduada, pós-graduada, inteligentíssima. Mas isso não tem nada a ver com a tua parte racional. Perdão, não tem a ver com a parte racional, tem a ver com a parte emocional, não tem a ver com o tanto que você estudou na vida. Então, traumas e medos estão lá dentro. Então, é isso que a gente vai trabalhar. A gente vai mergulhar, a gente vai aprofundar nesse sentido aqui, ó, até chegar lá no fundo ao longo desse treinamento. Uma coisa interessante é o seguinte: a nossa mente inconsciente, tá? Ela tem a sua manifestação. Então, tudo que é inconsciente se torna consciente. Aí é que está o perigo, aí é que está o engano. Muitas vezes, esse guardião que eu coloquei bem aqui, tá? É alguma espécie de comportamento do cérebro para que aquilo que está no seu passado não venha à tona. Tá? Isso é muito comum, por exemplo, entre vítimas de abuso. Sofreu algum abuso na infância. E tem um guardião aqui dentro para não deixar que isso venha à tona, porque se vier, a pessoa vai sofrer. É que nem aquela história que o pessoal diz assim, eu tomei conhecimento. Ou então, quando eu caí em mim, quando eu entendi, né, eu percebi que eu estava fazendo algo. É a hora que a coisa se torna consciente que esse cara, que esse guardião vacilou. Só que tem algumas coisas que eu preciso que esse guardião saia do meio para tornar à tona e trabalhar. Você está entendendo? Então, eu preciso trabalhar, eu preciso trazer aquilo que está no inconsciente para o consciente, aqui, ó, para que a gente consiga trabalhar o que é que está dando errado com você. Ok? Próximo ponto, então, é isso. Ó. Eu preciso ter uma ação. Agora, para que eu tenha ação baseado no que está aqui no seu inconsciente, a gente precisa mergulhar nesse inconsciente e descobrir. Eu só posso ter ação não baseada no consciente, porque aqui não está muita coisa que eu preciso trabalhar. É como se fosse assim, ó. Eu preciso fazer uma reforma na parte elétrica da minha casa, tá? Vou trocar a lâmpada.
Às vezes o problema não é lá. Entende? Às vezes, uma vez, na minha casa, na cozinha, a luz ficava piscando. Eu comecei a achar que era a lâmpada, eu troquei. Não era, tá? Era um problema mais profundo, era na tomada. O cara tem que abrir a fiação, trocar o fio e tal, tal. Então, eu preciso ir para o inconsciente para conseguir tomar uma ação, porque o problema não é aqui no consciente, é aqui no inconsciente. E aí, veja só, tá? Para que a gente comece a entender isso daqui. A mente subconsciente, ela é como se fosse uma espécie de disco rígido, né? Drive interno. Ela vai armazenando as nossas experiências de vida. Então, muitas experiências estão aqui dentro. E a gente não sabe que elas geraram na gente uma consequência. E aí, essa experiência traz para a gente esse mecanismo aqui de auto-repetição, que é um processo automático. Entenda que quando você vai para o inconsciente, a gente tende uma automatização de comportamento. O comportamento vai ficando automático, você não sabe o porquê, e aquilo vai se perpetuando, certo? Então, os nossos programas, né, são os nossos comportamentos. A gente funciona baseado em quê? Baseado em estímulo e reação. Então, à medida que você foi programado, você vai gerando comportamento. Comportamento de defesa, comportamento de agressividade. Todo comportamento é basicamente uma reação. Você recebe o estímulo, tem uma reação. Se me provocarem, eu vou para cima. Eu não vou levar desaforo para casa. E aí se esconde uma fragilidade. Tá? E esses estímulos que ativam o nosso comportamento são os sinais que o mundo nos dá, alguém nos provocando, uma situação provocando, ou um sinal interno. Uma emoção, por exemplo. Você vê uma cena, vou dar um exemplo aqui que eu já vi. Uma cena de um pai foi agressivo com o filho, o cara do lado disparou pancada, porrada nele mesmo. Mas por quê? Porque dentro dele tinha um gatilho de autoproteção contra o pai dele, que era violento da infância, e que não tolerava aquilo. Entende? Então a gente começa a ter alguns comportamentos, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui que prejudica a vida de uma pessoa. Ela tinha um péssimo relacionamento de família, a família vivia brigando. Normalmente, essas são as pessoas que vão perpetuar um problema, tá? Como assim? Vou explicar. Você tem uma pessoa, pai de família, já são vários casos, não foi um nem dois, não foram um nem dois, nem três, nem quatro, e eu tratei ao longo do tempo. O cara tinha um pai violento. Uma coisa que eu percebi muito, né, é que o pai é a figura mais poderosa dentro do relacionamento, normalmente, tá? Porque isso dos relacionamentos antigos, tá? Talvez hoje tenha aquela igualdade, né, de direitos e deveres de homem e mulher, mas antigamente o pai era essa figura mais marcante. Então eu tinha aí um cliente que o pai era extremamente violento. Extremamente violento. Outra cliente, o pai, ele era violento e egoísta. Ela disse que tem trauma de peixe. Olha que interessante, como é que a mente vai guardando, né? Olha só, olha o estímulo, reação e tal. Porque quando a mãe fazia peixe, era o prato do pai. Nenhum filho podia comer, ele não dava para ninguém. Às vezes os filhos comiam ovo, tinha que ter o peixe do pai. Então, quando ela sentia o cheiro da mãe fritando o peixe, ela já ficava, né, sabendo que poderia ter uma confusão se ela pudesse, ela não. E aí cresceu com esse pânico, criou-se esse comportamento aí. E é um comportamento de defesa, tá? Então, e isso vai se repetindo na vida. A pessoa não vai entendendo por que ela é assim. Entende? Adultos que compram brinquedos porque na infância não tiveram, tá? Então, isso tudo está onde? Isso tudo está aqui dentro do nosso subconsciente. E aí, eu tenho aqui um exercício para a gente fazer, tá? Deixa eu voltar para cá, para você entender. Ó, tudo isso aqui, como eu falei, é a mente subconsciente. Eu tenho aqui um exercício para a gente fazer. Você está vendo aqui onde tem experiências de vida? Eu quero que você pegue aí no seu caderno. Não existe um roteiro para isso. Quais foram as mais significativas? Quais foram as experiências mais significativas que você lembra de ter tido? Tá? Muito bem. Outra. Quais são os estímulos? Vou colocar aqui em vermelhinho. Quais são os estímulos? Ou, se você não sabe quais são os comportamentos que você tem com frequência e que você não gosta? Tá? Quais são os comportamentos que você tem
mas não gosta, porque de alguma maneira esses comportamentos eles criam em você maus resultados, ok? Então é isso que você vai me responder. Você vai responder, você vai, se possível, compartilha aqui com a gente, se não, tá? Você vai responder para você. E isso vai fazer sentido ao longo do curso. Você vai entender o porquê isso vai fazer sentido ao longo do curso. Ok? Então, quais são as experiências mais significativas? Quando eu falo significativa, não é que foi a melhor, é que foi a marcante. Pode ter sido boa ou ruim, tá? E de que maneira, né, os seus comportamentos, ou quais são os comportamentos que afetam mais, ok? E você vai entender que esses comportamentos têm uma raiz. E que essas experiências, de alguma maneira, precisam ser ressignificadas para que você não tenha, se forem ruins, para que você não tenha resultados negativos dessas experiências ao longo da sua vida. Ok? A gente fica por aqui e eu vejo você no próximo vídeo.